Meu nome é Arturo Hartmann, eu sou jornalista, realizei coberturas de Oriente Médio durante muito tempo. Olá, eu sou André Leist, especialista em Oriente Médio, sou cientista político, doutorando em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade de Córdoba. Sou doutor em Relações Internacionais, com foco da pesquisa na Palestina, mais especificamente no processo de paz. Sou ex-oficial acadêmico da Força Aérea Israelense e também diretor executivo da ONG educacional Stand With Us Brasil. Primeiro eu questiono essa premissa de que existe um conflito entre árabes e judeus, né? Já concordamos no primeiro ponto. Porque, assim, você pode até dizer o seguinte, se você me der um fato, existe um conflito entre árabes e judeus, pode ser verdade. Eu posso falar isso no Brasil também. Posso falar isso em qualquer lugar do mundo. Agora, o que motiva? Eu posso falar todos os árabes estão contra todos os judeus, ou vice-versa? Não é verdade. Vamos transferir, talvez, então, entre palestinos e judeus, ou palestinos e israelenses. Aí, de fato, há um conflito. E aí a motivação, que eu acho que esse é o principal ponto. E aí talvez é onde você vai ter... sobre o que a gente vai discutir, o que a gente discute quando a gente fala do que seria a motivação para o confronto, para o conflito, para a oposição, né? Para mim é muito claro, a chave você vai ter várias camadas que vão se juntar a isso, mas é um confronto colonial. É uma questão de terra, de um movimento que tinha uma visão política para uma terra. O problema é que essa terra já tinha um outro povo. A base, inclusive histórica, do confronto é essa. Eu faço uma separação entre a parte local para a parte regional e depois para a parte global. Acho que eu faço uma divisão em três. Então existe um conflito, sim, entre israelenses e palestinos. Existia pelo menos um conflito entre israelenses e árabes. A gente já, pelo menos, vê que esse conflito já não existe mais. Principalmente, quanto mais você se afasta da região, menos problema tem, né? Você viu, nos últimos anos, 4 países fizeram acordos diplomáticos com Israel. Eu considero que o principal problema, antes do problema entre israelenses e palestinos e antes do problema entre israelenses e árabes, eu acho que existe um conflito de visão de como o outro enxerga o outro. Do lado israelense, os judeus foram perseguidos por milhares de anos. Inquisição, expulsão da Espanha, Portugal, expulsões em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, quando os judeus se instalaram em Recife, a primeira sinagoga das Américas. E os judeus também sofreram antissemitismo na Europa, também sofreram antissemitismo em países árabes, estou falando não em países árabes, mas em regiões onde haviam árabes e muçulmanos, desde 1100. No Iraque teve pogroms, no Marrocos teve pogroms em 1200, 1300, 1500, na Argélia em 1800, 1900, tem relatos de historiadores italianos que foram para lá e viram e relataram isso. Claro que existiram momentos que os judeus viviam muito bem no Oriente Médio, mas no final das contas os judeus se sentem perseguidos ao longo da história. E o resultado disso foi que os judeus começaram a tentar se emancipar da Europa, uma vez que a assimilação também não funcionou, né? O caso Dreyfus, a criação do movimento sionista por Theodor Herzl, que não era um judeu religioso, mas via que mesmo com a assimilação judaica, ou seja, mesmo os judeus se comportando como europeus, comendo a comida dos europeus, falando a língua dos europeus, os europeus dividiam entre os europeus e os judeus. E aí os judeus vão para a região tentar montar um país numa região que ainda era dominada pelo Império Otomano. E os judeus são perseguidos lá também. Então acho que hoje o que é interessante é que os judeus também sentem-se perseguidos. Eles veem nas ações do Hamas, ou da Autoridade Palestina, ou do Hezbollah, ou até mesmo ações de lobos solitários, um antissemitismo que está enraizado na história judaica. E eles têm medo. E quando eles têm medo, eles tentam se proteger. Eles não podiam se proteger no passado, e hoje eles podem se proteger. Essa proteção gera humilhação do outro lado e vira um ciclo vicioso. Eu
eu vou tentar pegar alguns pontos aí, porque eu acho que primeiro essa conexão que você aponta, e ela aconteceu entre o movimento europeu que sai da Europa e vai para o Oriente Médio, não só a Palestina, ela acontece. A chave, para mim, é o confronto colonial. Eu vou usar aqui, eu tenho uma imagem que é bonita, mas ela é trágica ao mesmo tempo, do Said, do Eduardo Said. Ele não tá, nem é sobre a questão, é o cultura imperialismo. Ele criou um negócio chamado, eu não quero ser muito acadêmico aqui, mas eu acho que essa metáfora é interessante, do encontro contrapontual, ou seja, ele se baseia na música. Como é que é a música? É tempo e contratempo. Você só vai escutar e entender o conjunto da música no tempo e no contratempo. A relação colonial é assim. Você nunca vai entender o israelense só... Ele está falando de uma coisa mais geral, colonial, europeia, mas vamos pegar esse caso aqui. Você nunca vai entender só o israelense em Tel Aviv. Tem alguma coisa que Tel Aviv esconde, que é a relação colonial, economicamente falando. Como é que se sustenta a capital de Israel? Que é Jerusalém, não Tel Aviv. Tá, isso a gente pode até entrar na discussão, mas vamos supor que, consensualmente, o que a comunidade internacional reconhece, né? Isso é o argumento de Israel, eu estou falando consensualmente a Tel Aviv. Tudo bem, não é a capital, né? Para você não é a capital. O governo está em Jerusalém, a capital é onde o governo está. Né? É parte da colonização. É interessante você falar isso, porque isso é parte da colonização israelense na Palestina. Mas eu não quero entrar nesse debate agora, a gente pode até entrar depois, mas assim, Tel Aviv, ela é o centro econômico, vamos dizer assim, de Israel, porque existe uma relação colonial da qual Israel se aproveita. E também você não vai entender o palestino, hoje em dia, só por uma característica local de Ramallah, ou de Hebron, ou de... Ele existe, inclusive na desigualdade, no choque com o israelense. E qual é a lógica desse confronto? Na base. É a construção de uma conexão com a terra étnica. Não à toa, Israel ele se autodeclara um Estado judeu e democrático. Inclusive, a gente vai entrar nesse problema, imagino, em algum momento. Mas quando ele se declara um Estado judeu, ele tem uma clivagem aqui que ele está declarando publicamente. É um Estado etnicamente orientado. O privilégio nesse Estado vai ser etnicamente orientado. E o regime que governa não só Israel, a parte judaica, talvez acho que você se referiu, mas Gaza e Cisjordânia, ele funciona nessa lógica. Bom, eu acho que há algumas coisas que você falou. Primeiro, eu acho que quando Israel se determina como Estado judeu e democrático, o judeu não é uma questão de povo, não é uma questão de religião e nem étnica, porque os judeus são multiétnicos, não é uma questão étnica. Israel tem mais de 80 etnias diferentes, entre judeus e não judeus. Eu acho que isso é uma coisa também, é uma semântica importante a ser colocada. Tanto a Palestina, nome da região é diferente de Palestina, o nome do Estado da Palestina hoje em dia, quando se refere à Palestina. Por isso que quando alguém fala Estado da Palestina, eu falo, me mostra no mapa onde é o Estado da Palestina, porque eu quero saber se a pessoa está se referindo a Cisjordânia ou Gaza, está se referindo a toda a região, e se ela está ou não incluindo a Jordânia também. Porque são semânticas diferentes. Quando a gente fala Estado judeu, a gente não está falando da religião judaica, a gente está falando do povo judeu, que também parte desse povo pratica a religião judaica. Tem gente que é ateu e continua sendo judeu. Quando a Alemanha perseguiu os judeus, eles não perguntavam se a pessoa era ou não era religiosa. Um avô judeu basta, ou uma avó judia bastava para ir para um campo de concentração ou de extermínio. Então, o Estado judeu é o Estado do povo judeu. Assim como você tem o povo palestino, o povo libanês, o povo sírio, o povo brasileiro e por aí vai. Então, é uma questão de povo. O problema, quando você coloca a palavra colonial várias vezes na sua frase, colonialismo e a parte colonial, é que eu acho que existe uma certa intenção de transformar o que aconteceu lá num colonialismo brutal, que nem aconteceu nos Estados Unidos, ou pior ainda que aconteceu aqui no Brasil. E eu não acho que é igual. Eu acho que é bem diferente. O rei Faisal, do Iraque e da Síria, se encontrou com Chaim Weizmann, o presidente da Organização Sionista Mundial, e tinha falado, vamos fazer um negócio que vai ser bom os judeus virem para cá, vai criar desenvolvimento, são pessoas também da Europa, vai ajudar a economia. Se tivesse tido um acordo logo no início, que isso fosse sustentado e tivesse feito uma divisão, se os árabes tivessem aceitado a Comissão Peel, não ia ter checkpoint, não ia ter ocupação, não ia ter nada. Ia ter um Estado judeu pequeno, um Estado árabe grande e todo mundo ia viver feliz.
Porque não ia ter problema, não ia ter guerras, não ia ter refugiados, não ia ter atentados, não ia ter nada. Só que o curso da história, a gente não pode mudar o curso da história, né, Arthur? Então, no final das contas, os judeus chegaram, eles tentaram, o que a história mostra é de que os judeus não chegaram armados para tentar matar os árabes, expulsar os árabes e conquistar a região e fazer um Estado judeu. Eu não acho que a gente tem que considerar um ponto zero. Os judeus são colonialistas, os árabes são locais, os judeus expulsaram os locais. Eu não considero isso sendo uma verdade histórica. Eu acho que existiam judeus locais, judeus imigrantes, árabes imigrantes. Eu acho que o número é irrelevante. A gente colocar, mas tinham mais judeus imigrantes do que árabes imigrantes. É a mesma coisa que a gente falar agora, morreram mais pessoas aqui do que ali. Eu acho que morte é morte, guerra é guerra. A gente não tem que fazer contas matemáticas. O que sim eu acho que a gente precisa, talvez olhando para o passado, mas tentando enxergar o futuro, não há nenhuma outra solução para a região se a gente não respeitar a vontade das duas populações. As duas populações querem ser independentes no seu próprio Estado. Um Estado confederado, um Estado binacional, um Estado laico numa região como o Oriente Médio. O Brasil é laico e olhe lá. Mas naquela região não vai ter um Estado laico. Nenhum Estado lá naquela região é laico. E 100 anos de guerra, sem trocar 3, 4 gerações, não vai ter um Estado que vai apenas ignorar a etnia, ou a religião, ou o nacionalismo, para simplesmente fazer um Estado com uma bandeira, seja tudo branco, por exemplo, e chame qualquer outra coisa a não ser Palestina e Israel. Israel vai continuar existindo como Estado judeu-democrático, e a Palestina tem que existir como um Estado árabe-muçulmano, se eles decidirem assim, democrático, se Deus quiser. Mas a minha questão não há como a gente enxergar uma solução pacífica se a gente não considerar que os dois têm direitos. No momento que a gente coloca que um não tem direito em detrimento do outro, e eu também sou contra aqueles judeus ou contra aqueles israelenses que falam que os árabes não têm direito. Então não há nenhuma outra solução a não ser considerar que os dois têm direito. E para isso a gente precisa considerar as verdades históricas em relação à legitimidade do movimento sionista, a sua separação em relação ao movimento colonialista. Os judeus não usaram da violência no primeiro momento, nem no segundo. Eles se defenderam no terceiro momento. E considerar a falta de decisão e também assumir a responsabilidade dos líderes árabes em detrimento dos seus interesses pessoais que aconteceram na década de 30, de 40 e que resultou nas perdas das guerras e a perda do território. Eu vou tentar ser breve. Mas eu acho que você tocou em alguns pontos, e aí vai entrar no spoiler, eu vou dar um mini spoiler na questão. É a configuração política do território. E aí acho que entra um pouco nas questões que você falou, e aí acho que traz alguma lucidez, porque eu discordo. Eu acho que a chave colonial, ela é a melhor chave, o que não quer dizer que não há... Aí a história se movimenta. E nem todos os palestinos vão agir de um jeito, nem todos os israelenses, os judeus vão agir de um outro jeito. Você vai ter a vida funcionando nessa relação, como toda relação política em qualquer território, seja a democracia, um governo autoritário, uma relação de uma opressão colonial, qualquer coisa desse tipo nessa configuração. E eu insisto porque, então eu vou tentar primeiro tocar nesse ponto. Eu discordo da não uso da força logo inicialmente no sionismo. Isso foi elaborado. Eu não acho que eles chegaram com armas e acharam que a solução era aquela como eles fizeram em 48. Não era, de fato. Mas eles perceberam, quer dizer, então eles tinham, de novo, qual é a relação? É terra, construção de um lar nacional em termos étnicos. Esse é o projeto. E aí eles começam a comprar terras, né? É isso que você falou. Não tinha violência. A violência vem da percepção que eles não iam, desse modo eles não iam conseguir. Então tem o grande debate da década de 10, a carta do Isaac Epstein, ele discordando da política da agência judaica em relação, que era o quê? Você tinha uma relação de terra, né? Os árabes ricos do Líbano e Beirute compravam grandes lotes, e na reforma de terra do Império Otomano aquilo virou um ativo de mercado, mas eu não expulso os camponeses. Eles vão continuar trabalhando. A agência judaica muda essa chave. Eu compro a terra e expulso os camponeses. Esse foi o debate inicial do sionismo. Tinham sionistas que falavam, não, a nossa relação com os camponeses tem que ser outra. Esse é o debate da década, do ano de 1907. Isso vai culminar em 1920 com a construção do conceito da muralha de ferro. Jabotinsky cria esse conceito
E ele é muito honesto. Ele fala isso. Você não pode esperar dos árabes da terra qualquer outra atitude em relação à nossa política, a não ser que eles resistam. E ele fala, basicamente a dignidade desse povo. Eles vão resistir. E aí a gente tem que perceber isso. A gente tem duas soluções. Ou a gente desiste do projeto sionista, fala, não vai dar. Ou a gente fala, a gente vai fazer a força. Isso que ele construiu como conceito, né? A muralha de ferro. A gente vai criar uma força tão brutal e a gente vai destruir qualquer resistência à nossa presença nessa terra. Posso fazer uma pergunta? Mas você está considerando todo o movimento sionista como se fosse essa política, sendo que Não, isso é minoria. Eu estou dizendo, não é. É a minoria. Isso é uma elaboração. Israel comprou 2 mil quilômetros quadrados de 23 mil quilômetros quadrados. Mas o que eles fizeram? O resto não foi, ninguém foi expulso de lá porque foi comprado. Não, tem o caso de Al-Fula. Mas a gente está falando de 10% do território. Que aí se cria uma milícia exatamente para proteger as terras compradas e expulsar os camponeses. E o próprio Yigal Allon falou, a origem do exército israelense é o Hashomer. São esses grupos guardiões que guardavam os terrenos comprados pela agência judaica. A origem do exército é Palmar, Haganah, Não, Etzel, eu estou falando o que o Yigal Allon falou. Então, a força e a não força, a violência, a expulsão que acabou acontecendo, é lógico que ela é um debate, mas na década de 30 isso está absolutamente claro. Né? Então, de novo, a configuração política. O sionismo, de fato, a perseguição europeia, ele é um movimento europeu, e ele vai para a Palestina, isso não é um problema. O problema dos europeus querendo morar, o problema é a configuração política e, de novo, uma entidade política que privilegia uma etnia, que é a judaica. Lógico que tem variações, né? Tem muitas variações, mas qual que é a nota de corte, vamos dizer aqui? Você pode ter milhares de variações, né? Porque ainda você cria clivagens internas, né? Você cria uma discriminação interna, como existe em Israel hoje, na comunidade judaica. Os etíopes, os russos, os Miazi e os Ashkenazi. Mas, no fundo, o privilégio está aqui. Né? Esse era o projeto, é isso que Israel podia ter outros caminhos? Talvez podia. Eu acho que o sionismo podia ter se constituído alguma coisa lá naquele debate inicial, mas ele não se constituiu. Ele se constituiu nesse projeto desse lar. E aí, esses debates que você fala, teve... De novo, a historiografia, exatamente, ela está indo por outros caminhos. A Comissão Pio... Você pode falar do processo de Oslo, porque isso aconteceu, isso que você falou, assim, eles podiam... Israel vai existir, né? E o Estado palestino, você acha que tem que existir também. Isso foi tentado. Ainda não. Os acordos de Oslo iam levar para esse caminho. Não levaram. Não levaram. Ainda? A gente pode discutir por quê. Entendeu? Agora, aparentemente, assim, os árabes rejeitaram. No começo, sim. E os sionistas aceitaram. Na Comissão Pio, a historiografia mostra que os judeus aceitaram. Não, o Ben-Gurion usou isso como tática. Isso, de novo, está na historiografia. Ele tinha muito claro, assim, a gente vai aceitar, porque que foi a melhor... Isso foi ele falou isso para a agência judaica, ele falou isso numa palestra. Ele falou, a Comissão Pio, ela traz duas coisas. Uma, ela limita o Estado judeu. Isso é negativo para ele. Que era muito pequeno. Exato. Sim. Mas qual foi o ponto positivo? Ela legitima o Estado judeu. Sim. Então a gente vai aceitar a prescrição da Comissão Pio, porque os ingleses chegaram à seguinte conclusão. Inclusive é um problema que eles criaram. Não dá mais para ter uma Palestina unida, que talvez fosse o objetivo inicial dos ingleses. Eles dominarem uma Palestina onde vivessem os judeus, sionistas e os judeus árabes que já moravam lá, e os palestinos. Não deu. Aí ele falou, então vai ter que dividir. A solução é dividir na cabeça dos britânicos. E aí eles legitimam. Para o Ben-Gurion isso foi uma conquista. Então ele diz, a gente aceita essa prescrição. Para eles é excelente. Agora a gente não precisa aceitar o tamanho que eles sugeriram. E aí vira toda a história, esse momento da década de 30 até 48. Né? A gente pode pegar várias frases do que vários líderes falaram em dados momentos e transformar toda a história numa frase só. Eu acho que isso, tanto para os árabes como para os israelenses, é errado fazer. Eu queria
queria colocar que em nenhum momento o movimento sionista previu, prescreveu e planejou todas as coisas que aconteceram no curso de história até 48. Eles eram mais pessimistas, mas no tempo não sabiam o que ia acontecer. Então, não existiu um planejamento de limpeza étnica, não existiu conceito, muitos acadêmicos têm, inclusive eu, limpeza étnica. Tem 2 milhões de árabes morando em Israel. Não acho que eu acho que sim, existem diversas questões políticas de Weizmann, de Herzl. A gente está falando da qual a legitimidade da Inglaterra de ter ou não ter alocado um território a uma população específica. Eu só acho que a forma como a gente traz o assunto em relação em detrimento aos nativos, mas quem era nativo, mas os judeus também eram nativos, mas os árabes eram realmente nativos. Outra coisa também, eu acho que quando a gente usa a palavra palestinos, a nacionalidade, hoje a gente usa palestinos. Naquela época não existia palestinos, tudo uma coisa só. Todo mundo era palestino ou todo mundo eram árabes e judeus, né? Não existia um palestino, não era uma coisa, não tinha uma bandeira com aquela cor específica como a gente conhece hoje em dia. Eu acho que tudo isso é uma das dificuldades do conflito, na minha opinião, Arthur, porque eu acho que o próprio nacionalismo palestino está muito enraizado no detrimento da existência de Israel. Tudo que aconteceu, a conquista, os refugiados, a expulsão e tudo mais. Tudo isso faz com que a própria história nacional palestina tem raízes no conflito. A história nacional judaica não tem histórias nesse conflito. A história nacional judaica tem mais tempo. Então, e não é só com os palestinos, né? Você tem todo o conflito com os países árabes e tudo mais. O Estado da Palestina precisa existir porque isso, além de ser justo, é a única solução para que haja paz na região, estabilidade no Oriente Médio, que não haja mais derramamento de sangue, que as crianças palestinas em Gaza, na Cisjordânia, possam ter um futuro digno, inclusive de poder decidir onde elas querem morar, ao redor do mundo, inclusive naquela região. Existem várias soluções que podem levar a esse resultado. Se por um passe de mágica, eu sei que isso é um pouco utópico, o Hamas desistisse de tudo que eles estão fazendo, a Jihad Islâmica desistisse de tudo que eles estão fazendo, largassem as armas, falaram, tá bom, vamos conviver em paz com Israel, vamos hipoteticamente agora, vamos viver em paz com Israel, a gente desiste, a gente muda nossa carta de independência, a gente não vai mais perseguir judeus ao redor do mundo, afinal, o Jihad Islâmica e o Hamas são movimentos antissemitas, estatutariamente falando, e tudo isso realmente viesse de um dia para a noite. Qual você acha que seria a reação do governo de Israel? Apatia? Ou que existiria talvez alguma conversa com a liderança palestina de que talvez exista agora... Se o Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, ligasse para o Netanyahu e falasse: Netanyahu, a gente não vai mais guerrear com você, a gente não vai mais jogar foguetes, a gente não vai mais usar dinheiro para túneis, nem para armas, a gente vai mudar a educação nas escolas em Gaza para uma educação de coexistência, a gente quer fazer um acordo baseado com base na fronteira 67, e aí a gente chega nas conclusões em relação a Jerusalém, refugiados, assentamentos e segurança. Você acha que o Netanyahu iria sentar para negociar ou não iria sentar para negociar? Bom, primeiro eu vou... Talvez vai ser um clima, assim, né? Não vou alimentar o clima, porque, assim, a tua pergunta é... Eu não acho que o Netanyahu ia sentar. Não? Não. Para ele não interessa isso. Ninguém... E se fosse outro primeiro-ministro? De novo, eu acho que... Nenhum primeiro-ministro de Israel iria sentar? Não. Não? Porque, na verdade, isso acontece... É isso o Olmert não sentou? Quem? O Olmert não sentou 38 vezes com o Abbas? 38 vezes. Cara, você pega... Então, você quer pegar Se você quiser, você pega o Rabin, você pega o... O Rabin não chegou no processo de solução final. Ele chegou no processo... Não, mas ele criou a raiz. Ele criou Tudo bem, mas ele nunca negociou o que a gente chama de Final Term Agreement. É que assim, de novo aí eu vou voltar para a fórmula, eu vou voltar para a fórmula do acordo, que esse é o problema. Se você não trata aquela questão pelo que ela é, você vai ficar dando voltas. Você não vai conseguir resolver ela. Eu te faço uma pergunta. Se você prende uma pessoa por ter cometido um assassinato, depois de 30 anos você solta ela da cadeia, você deixaria ela ter porte de arma? Mas o que isso tem a ver?
significa que todas as negociações que Israel engaja com os palestinos, a principal preocupação de Israel é a segurança tanto da região, que o governo palestino não é um governo lá muito estável. Por que não é um governo estável? Porque existe corrupção, porque o governo é horizontal, porque existe, porque existe perpetuação. Não, mas é diferente. Israel é uma democracia há 73 anos. É uma democracia. Meu argumento é que ele é a democracia da polis judaica. Né? Esse judeu e democrático é verdade, mas para uma parte da população. Essa é a configuração política. Os árabes vivem numa ditadura? Que tem que mudar. Não vivem, mas eles vivem num estado que não é deles. Eles vivem segregados. Né? Se você você vai para Galileia e conversa, vai para as vilas e fala... existe uma diferença de alocação de recursos. Eles recebem mais proporcionalmente. E o regime de poder eles recebem mais não é só Israel. Os árabes recebem, nos últimos 15 anos, receberam mais recursos proporcionalmente em relação saneamento básico, eletricidade, o investimento do Estado nas regiões, no Triângulo, que você fala, o Al-Faham, essas cidades todas. Bom, a gente vai ter que... Abre o Israel Democratic Index em 2020 e vê proporcionalmente quanto Tira recebeu e quanto Tel Aviv recebeu. Você vai ver que Tira recebeu mais em relação à população das duas cidades. Você pega as regiões da Galileia e a região do sul... Bom, as vilas são destruídas, né? As vilas não têm nem política para elas. As vilas do sul. Al-Araqib... Você está falando das não reconhecidas? As não reconhecidas. Você tem um problema realmente de... E agora, a questão de novo, porque aí você fala assim, por que o... A gente está entrando na democracia israelense ou a gente está falando de Oslo? Não, eu estou falando do regime de poder, né? Eu entrei aqui porque eu estou falando do regime de poder. Porque o Estado palestino é fraco, é verdade. Né? Ele não existe, na verdade. Existe uma autonomia, uma autoridade. Em cantões. Em cantões. E aí... Por que ele não tem... o Israel dá 30 bilhões, ou a comunidade internacional dá tantos bilhões? Isso faz parte do acordo. Esse foi um mecanismo criado pelo acordo. Os palestinos vão viver de ajuda internacional. Então, se você somar tudo que esse Estado, suposto Estado, não consegue angariar de receitas, porque ele não tem controle sobre o território... Arthur, eu acho que você não pode... passar a mão na cabeça dos palestinos e isentar eles de toda a responsabilidade, porque eles não controlam parte do território. Mas por que eu tenho que isentar os israelenses? Você não precisa isentar os israelenses, mas você está isentando os palestinos. Mas essa é a principal responsabilidade. É? A principal responsabilidade está no governo de Israel e no mecanismo que foi criado pelo processo de paz. O processo de paz foi uma coisa criada por várias mãos, inclusive russas, árabes, sauditas... Mas esse é o problema. Bom, calma. É que assim, os sauditas não criaram nada no processo de paz. Então, falando assim, existiu aqui avais árabes para os palestinos assinarem esse acordo. Eles não assinaram sem aval. Eles não iam assinar sem aval. O que eu estou querendo dizer... Mais ou menos. A história, inclusive, das negociações da Noruega falam outra coisa, né? Não, mas se você tem um apoio da rua árabe em geral, ao Arafat, falando de algumas lideranças, a eles entrarem nesse processo, tanto em 95 como em 2000. Tem a ver mais com a guerra do Iraque, né? Não, mas... E com o fim da Guerra Fria. Não, tudo bem, mas o motivo, não tô dizendo qual é o motivo, tô falando, você tem, é um fato, você tem, Arafat, ele foi contra a opinião da Liga Árabe ou a favor da opinião da Liga Árabe? Ele foi contra a opinião de reis e ditadores árabes ou essas pessoas apoiaram ele politicamente para ele entrar nesse processo? Porque ele não queria acabar como Saddam, ele não queria acabar com outros. Ele era irrelevante. Mas teve atores muito mais importantes, é isso que eu estou dizendo. Não, tudo bem. Esses atores são muito secundários em relação aos atores principais. Ao mecanismo do processo. O que eu estou querendo dizer é que o mecanismo do processo está colocando que o mecanismo ele é falho, ou ele, além de falho, ele foi criado para ajudar só Israel. Eu acho que o mecanismo foi criado também para ajudar a fazer com que os líderes da OLP, que são pessoas de 70 anos ou mais hoje em dia, usaram para se perpetuar no poder e perpetuar o conflito. Porque perpetuando o conflito, ele se perpetua no poder. Eu penso o seguinte, quando a gente fala de processo de paz, as pessoas falam sobre fronteira 67, fronteira 67, fronteira 67. Quando, na verdade, o problema, como a gente viu na nossa discussão, é mais embaixo. Existe uma narrativa de que Israel não tem o direito de existir como Estado judeu e democrático. A gente não está falando agora de Ariel ou Gush Etzion, a gente está falando de Tel Aviv, a gente está falando de Haifa, a gente está falando de Beersheba, a gente está falando de Eilat.
a ideia, é isso, não estou falando da discussão entre eu e o Arturo, mas eu estou falando da discussão que existe entre a narrativa palestina e israelense lá quando eles estão discutindo sobre o processo de paz. Quando a Autoridade Nacional Palestina ou o Fatah publicam no site deles que Jerusalém está sob perigo e que Al-Aqsa está em perigo e que os judeus querem reconstruir o terceiro templo, eles estão fazendo o quê? Incitando as pessoas a odiarem os judeus ou os Israel. Eles estão falando que Israel está tentando judaizar Jerusalém. Você escava qualquer pedaço em Jerusalém tem história judaica. Não estou falando que não tem história árabe, mas você tem história judaica, que é mais antiga do que a história árabe naquela região. Então, judaizar não é usada nesse sentido que você está falando. Eles estão querendo... Existem vários lugares dentro de sites, eu posso te mandar depois, em árabe e inglês, que mostra claramente que os palestinos estão tentando passar para a sua população de que os judeus não têm conexão com o Muro das Lamentações, não têm conexão com o Monte do Templo, nunca existiu um templo em Jerusalém, que é tudo mentira e os judeus não são originais daquele local. Essa é a narrativa que tenta se passar em muitos sites. Eu não estou falando que você está falando isso. Não, eu sei que eu não estou falando isso. Eu estou falando que... Eu não vou dizer que você... Eu acho que você pode me mandar os sites, eu tenho absoluta certeza. Agora, de novo, judaização não é usada nesse sentido que você está falando. Em alguns momentos, por eles, sim. Já é usado desse jeito. Não, tudo bem. Eles tentam falar que o Israel está tentando criar história judaica onde não há história judaica. Como não há história judaica? Isso é verdade em alguns lugares, né? Existem estudos antropológicos, críticos, que vão falar exatamente isso. Que a arqueologia, como tudo, né, ela entra no esforço de construção de uma narrativa de conexão. Aí a gente volta para aquela discussão que a gente estava tendo, do nacionalismo com a terra, né, o nacionalismo étnico. Né? Judaização é feito na expulsão. De novo, é meio uma matemática, que você tem uma população que está enraizada aqui, aí você tem um movimento de fora que vai tentar desenraizar. E aí isso é feito com discursos, com ciência e tal. De novo, não acho que o problema é a presença judaica. Não é. Em Jerusalém, a expulsão em Jerusalém tinha 50 mil árabes, hoje tem 400 mil em Jerusalém. Não, mas aí você... Não, mas tem um processo de judaização em Jerusalém Oriental. Nesse sentido que eu estou falando, né? Eu não acho que... quem sou eu para falar que se o judeu tem ou não conexão com Jerusalém? O árabe quer vender a sua casa, o judeu compra, isso é judaização do Estado? Isso então, é uma mas troca... você pode falar isso das terras, por exemplo, da venda de terras. Se você tem uma situação de expropriação de terra e Israel molda a economia dos territórios, né? Israel também faz isso, ele molda a teoria, a economia dos territórios. Ele aloca trabalho, ele aloca recursos, inclusive da influência que ele tem sobre a autoridade nacional. Então a economia ela é distorcida pelo domínio territorial, pelo domínio demográfico. Ilegal. A economia não existia antes desse domínio, Arturo. Antes de Oslo não existia economia palestina, era tudo dominado por Israel. Hoje em dia o orçamento palestino... É porque a ocupação existia. Antes de Oslo você tinha uma ocupação israelense que foi transformada... Existia controle total de Israel, de administração civil, militar dentro das cidades palestinas. A Autoridade Nacional Palestina... Uma ocupação regrada por leis. Mas a economia na Cisjordânia cresce 5% ao ano. Mais do que Líbano, Síria e Jordânia e Egito. Ela teve um processo de crescimento no começo. 67 a 72. Não, tô falando depois E aí você tem um processo, a partir da década de 70, de destruição da economia coletiva. Não, mas eu não tô falando da economia naquela região em geral, eu tô falando em relação... Se você pegar 95, Oslo, Autoridade Nacional Palestina, a partir do ano 1 desse novo governo, a economia cresceu de 2010 para cá, de 2005 para cá, 5, 6%. A economia na Cisjordânia, principalmente depois da segunda intifada, porque a segunda intifada destruiu a economia palestina na Cisjordânia por causa dos checkpoints. Não, foi Israel, não foi a segunda intifada. Quem destruiu a economia foi Israel. A segunda intifada não é um agente. A segunda intifada destruiu a economia na Cisjordânia. Israel, como... A segunda intifada, não Israel. Mas a segunda intifada aqui que foi? Mas a segunda intifada foram atentados suicidas que Israel revidou e fechou a região. Construiu um muro, construiu uma barreira de segurança e colocou 560 checkpoints. Não tinha nenhum os antes. Ataques militares, porque você falou, na primeira intifada não teve avião, não teve tanque, na segunda teve avião, teve tanque, teve bomba. Avião em Gaza. Não, na Cisjordânia, eles atacaram os tanques, sabe, eles atacaram a igreja da Natividade, eles atacaram Betlehem. Eles não atacaram a igreja, eles cercaram a igreja, porque 30 caras do Al-Aqsa Brigade se refugiaram dentro da igreja. Se você for para Bet-Sahur e Betlehem, você vai ouvir vários relatos dos bombardeios de Betlehem e Bet-Sahur. Sim, mas isso não é de F-16.
Isso é Não, artilharia? é tanque, eu tô falando tanque. Eu então, sei. que você fala assim, não, teve Arthur, segunda intifada matou 16 vezes 11 de setembro em Israel. 16, 11 de e setembro. na Palestina. Quantos? Eu não sei. Morreu 1.500 israelenses e 5.000 palestinos. Não, eu tenho esses números aqui. Quantos israelenses? 1.500 e 5.000 palestinos morreram na segunda intifada. A segunda intifada foi um levante contra Israel, não contra a ocupação, contra Israel em geral, porque um atentado para matar bebês em Tel Aviv que estão no ponto de ônibus não é um atentado contra um soldado num checkpoint. Concordo. É totalmente diferente. Concordo. Então isso é uma guerra contra Israel. Israel se viu num conflito armado, na qual a primeira responsabilidade de um governo democraticamente eleito é proteger a população civil, porque a premissa de Estado é segurança. Qual é a causa disso? A causa é o conflito. Foi cruzado pela rejeição árabe da criação de um Estado judeu naquela região. A gente está num bairro hostil. Nesse bairro hostil, mas a gente existe um problema de segurança. O que significa isso que você falou, por exemplo. Eles têm uma rejeição ao Estado de Israel. É lógico que eles têm uma rejeição ao Estado de Israel. Porque Israel, para eles, significa a perda de terras. Né? Não, eu não estou falando dos palestinos, de uma eu tô falando em disputa geral. territorial. Eu estou falando dos árabes em geral. Não, mas aí é um outro problema. Aí é um problema de interesses nacionais, uma disputa, inclusive hoje, lá atrás. Mas a segurança, que quando Israel fala, eu preciso controlar o espaço aéreo, não é por causa dos palestinos. Mas se caso os palestinos dominarem o espaço aéreo, e caso eles tiverem um aeroporto, e caso tiver voos de Teherã ou de Beirute para esse aeroporto, e caso um terrorista do Hezbollah decida pegar esse avião e jogar no Muro das Lamentações, não vai ter nenhum míssil que pare esse avião. Se existe um Estado palestino, isso está escrito no livro Catch 67 do Mirra Goodman, o Impasse de 67, que é um livro interessante que ele fala sobre Israel estar e não estar nos territórios, e que os dois argumentos estão certos para ambos os lados. Israel, a questão de segurança para solucionar o acordo, para solucionar essa questão, em relação aos palestinos falam assim, Jerusalém, eu quero Jerusalém Oriental, eu quero a Cidade Velha inteira, inclusive o Muro das Lamentações. Israel não vai... O Estado de Israel, ou a comunidade judaica internacional, ou até mesmo a comunidade internacional, não considera legítima a exigência palestina de ter soberania sobre o lugar mais sagrado do judaísmo. Isso não é plausível em nenhum tipo de discussão sensata para resolver o conflito. O que existe hoje não é plausível também. Jerusalém é território ocupado, a Cisjordânia de quem? É território ocupado. De quem? E Gaza é território ocupado. Não, mas de quem? Israel ocupa. De quem? Os palestinos. Mas não existiu um Estado palestino lá. Não, mas essa não é a questão. A Quarta Convenção de Genebra determina território ocupado, não é? Não, mas quem que determina o território ocupado? Se Israel fala assim, quem que determina que o território não é ocupado? Mas o que determina... Então, não, mas, por exemplo... que determina que o território é ocupado? Não é a Quarta Convenção de Genebra? Não, mas quem que fala que o território não é ocupado? Se a definição de território ocupado é a Quarta Convenção de Genebra, o território não é ocupado? O território estrangeiro é Israel. O território só é ocupado quando você ocupa de um poder soberano destituído. Não existia poder soberano destituído, era a Jordânia. Não, que estava investido na população. Não existia um poder soberano. Não existia um poder soberano destituído. Não, existia um poder soberano. Não, a Jordânia era um poder soberano. Ninguém reconhecia o controle dele sobre a Cisjordânia e Jerusalém. Então, só o Paquistão e a Inglaterra. A soberania está investida na população nativa daquele local. O território, ele sempre foi disputado porque o território caiu na mão dos jordanianos numa guerra ofensiva. A soberania está investida na população nativa daquele local. O território é ocupado... Não é o que a Quarta Convenção de Genebra fala. A Quarta Convenção de Genebra, a ONU, os países, o consenso internacional em relação a Jerusalém. Eu sei que o consenso internacional é esse. Eu discordo do consenso internacional. Eu acho que o consenso internacional falha porque é um caso muito específico de controle de território. É o discurso de Israel, com certeza. E não só de Israel, de muitos acadêmicos também não judeus também, americanos, ingleses, o melhor para Israel árabes. é que aquele território não seja ocupado. Né? Esse é o discurso do... Agora, a discussão, inclusive, entre militares israelenses é que eles discutiram, será que a gente utiliza ou não a lei de ocupação? Porque o que dá autoridade para a presença israelense nos territórios ocupados é a lei de ocupação. Esse é o argumento dos militares israelenses. Existia um debate ali em 67, um pouco antes, na verdade, né? 66, de como a gente vai enquadrar... Não estou discutindo que não há presença de Israel na região, obviamente que há. Não estou falando da presença, se você ocupa um espaço, você não tem outra coisa, não tem como ocupar... Duas coisas ocupar o mesmo espaço. Isso eu concordo com você. Estou falando a definição de occupy territory, na minha opinião, não se aplica lá como se aplica o Golano ou o Sinai. É diferente.
O Golano e o Sinai pertenciam a 2 países soberanos, a Cisjordânia e Gaza não. Bom, é território ocupado. Não tenho muito E Gaza não está ocupada. Israel domina o espaço aéreo. Se você ler, por exemplo, todos os relatórios, a argumentação é que está ocupado, porque existe controle. Se eu te mostro os relatórios, como mostrar que de juízes também, o relatório Goldstone, depois que ele refez o relatório... Não, ele não refez o relatório. Ele arrumou um monte de pontos. Existia um time... E ele fala que o embargo... Ele renegou, né? O embargo marítimo é legal para a lei internacional. Ele não refez o relatório. O relatório está lá Você consegue baixar o relatório. O relatório é da ONU. Um ano depois, ele tirou um monte de acusações não, que ele tinha. Ele renegou o relatório. Fui pressionado, mas não foi ele. Ele deu o nome para o relatório. Mas ele não foi o único investigador do relatório. Todos os investigadores foram contra o que ele renegou, porque ele renegou por pressão. Bom, aí você vem falas de uma pessoa num determinado... Mas se você quiser, você fala assim, eu não preciso lê os outros, lê o relatório mais recente, por exemplo, dos ataques a Gaza, né, dos atiradores, lê o relatório da... Que os mortos eram todos membros do Hamas. Não, o relatório diz o contrário, aliás. Mas o Hamas publicou a foto deles com armas e roupas militares. Não, armados? Colocando mártires morrendo na fronteira de Gaza. O que o relatório coloca é o uso ilegal das armas israelenses. Que armas? Armas dos soldados? Eles tentaram invadir uma fronteira? Não. Ah, não? Não, você tinha snipers... Não, mas eles tentaram... Eu tenho vídeos, Arturo, que mostram eles arrancando a cerca e entrando em Israel. Armados com facas. Mas essa cerca tem uma buffer zone. Não, eles abriram a cerca, não a buffer zone. Eles entraram na cerca, eles tiraram a cerca e quebraram a cerca. Eu mostro o vídeo depois. Não, tudo bem, você pode mostrar, mas eu tô dizendo... De dentro de Gaza. O vídeo não é meu, o vídeo é de Gaza. O relatório, o susto dos investigadores foi... Eu nunca vi esse porte de armas, utilização dessas armas, eles atiravam nas pernas, né? Você teve uma mutilação em massa. Não. Desculpa. O que aconteceu com os protestos em Gaza, nas fronteiras... Não, mas não sou eu que estou inventando isso. Não, eu não estou falando que você está inventando. Eu acho que a narrativa que você está trazendo é uma narrativa limitante de uma informação que você tem acesso. A informação que eu tive acesso mostra que o Hamas deu $300 para cada família, para levar os filhos para lá, para colocar as crianças em risco, para que um tiro matasse uma criança e aparecesse na fronte do jornal, porque é o único ganho deles. Eu te recomendo você ler o relatório. Eu li o relatório. Mas o relatório eu li o relatório de Israel, eu li o relatório da ONU, o relatório do Beit-Selem, eu li o relatório da Cruz Vermelha, de Gaza, todos os relatórios eu li. Mas no final das contas, eu vi os vídeos de dentro, de fora de Gaza, eu tenho pessoas... Bom, eles se basearam em vídeos, né? Se você lê o relatório, você viu que eles se basearam em vídeos de TV, em vídeos Arturo, por que esses protestos aconteceram? Eles estavam protestando o que exatamente? Contra o cerco. Contra o cerco? E por que eles tentaram invadir a fronteira? Tentaram destruir a cerca. Não, eles tentaram a fronteira. A fronteira entre Gaza e Israel. Aquilo não é um território internacionalmente reconhecido como Israel? Se você tentar invadir a fronteira americana, você não vai ser Mas de novo, a gente cai de novo na lógica, a lógica do cerco. Se você tentar invadir a fronteira de qualquer país, você não vai ser alvejado pelo exército de qualquer país. Mas eles não foram alvejados na fronteira. Concluindo, eu acho que o debate é muito importante, né? Eu acho que a gente não pode considerar, por mais longe que seja, né? E às vezes a gente vê esse argumento, né? É longe, é muito importante, né? Por questões que eu falei aqui, que eu acho que existe muita responsabilidade nossa, que eu digo como sociedade, e eu acho importante a gente também ter essa noção de que a gente pode cobrar do nosso governo. Eu estou falando do governo brasileiro, né? Eu não acho que as relações internacionais de um país sejam uma coisa absolutamente devem existir fora do escrutínio social, da nossa participação política como sociedade, né? E aí, de novo, ainda que a gente tenha debatido aqui, eu acho que é definir o objeto, sobre o que a gente está falando, eu acho que existe muita distorção sobre isso. Eu acho importante fazer esse tipo de debate e... Em relação, acho que a gente tocou aqui em algumas questões, o que a gente pensa, o que a gente acha, o que seria uma solução, né? Porque, apesar de eu achar uma pergunta, às vezes eu brinco, né? É uma pergunta muito difícil. Pergunta ainda uma pessoa, solução todo mundo tem. E ainda que eu acho que isso tem que ser uma construção coletiva, e eu acho que a gente deve escutar, eu acho sim que a gente deve escutar principalmente os palestinos e as palestinas, eu acho que mais do que
a gente tentar empurrar uma solução é acabar com o status quo como ele é hoje, né? E aí eu tô falando só especificamente da violência. E aí envolve mudar a configuração política. Em Gaza também. Em Gaza também. Não, eu tô falando do regime de poder no território, né? Que envolve principalmente, sim, isso que eu tô falando do regime de poder israelense, que é o principal, mas envolve a política doméstica palestina, com certeza também. Não tem a menor dúvida. E é só você falar com um palestino que ele vai ser o primeiro a falar isso para você. Né? Bom, eu acho que existe muita falta de conhecimento a respeito desse assunto de forma acadêmica profunda, que nem o Arturo demonstrou aqui. No Brasil, em português, existem poucos materiais acadêmicos, existem poucos livros traduzidos comparado ao número de coisas que nós conhecemos em inglês em outras línguas. Eu acho que existe uma tentativa perigosa de transformar esse assunto num assunto de debate de agenda política no Brasil. A gente viu nas últimas eleições isso, a gente acompanha que não é assim em outros países. Eu acho que o Brasil tem que ter relação com todos os países, inclusive com Israel, inclusive com os palestinos, assim como acho que os Estados Unidos têm que ter relação também com os dois. Isso é super importante. Então, a transformação disso em um debate onde esse tema entra dentro de agendas políticas, sendo que se um lado político apoia totalmente, o outro rejeita totalmente, eu acho que isso é perigoso, isso é errado, isso não vai trazer benefícios nem para nós aqui, nem para eles lá. Como a gente falou de um conflito que tem 100 anos, eu acho que a solução desse conflito, ele passa por diálogo e pela aceitação do outro, pela autodeterminação do outro. E um ponto específico que eu friso faz parte do desenvolvimento dessa definição de trabalho da Aliança Internacional de Memória do Holocausto, que foi feito há poucos anos atrás e hoje em dia já tem mais de 60 países signatários, é justamente essa. Criticar Israel como qualquer país é legítimo, como o Arturo falou, também tem que criticar a política interna palestina, mas ninguém está colocando em xeque a autodeterminação e o direito do povo palestino da sua autodeterminação, assim como a autodeterminação do povo judeu na sua terra ancestral e o direito de Israel existir como Estado judeu e democrático também não pode ser colocado em questão, porque isso também pode levar ao antissemitismo. Isso é muito importante. Esse debate tem que ficar dentro do campo de como a gente pode olhar para o passado para construir um futuro melhor e não encontrar quem está errado e quem está certo em cada um dos 1000 coisas históricas que a gente citou, acordos, falas e frases de pessoas e de atores desse processo histórico. Eu espero que no futuro próximo a gente possa ver mais diálogo, mais organizações da sociedade civil que procurem a normalização, o diálogo e o encontro de uma solução pacífica sem cancelamentos de nenhum dos dois lados. Isso inclui sem boicotes, sem cancelamento e sem uma narrativa de absoluta negação do direito do outro. Isso vale também para os dois lados. Obrigado.